Há 2 anos atrás nós começamos o Alfa Romeo Clube do Brasil. A gente nasceu em Interlagos, a gente estava em meio à corrida, era clube do Jaguar, clube do Mustang, clube de todo mundo, e não tinha clube do Alfa. Na época existia uma revista Automóveis Antigos e Históricos. E lá a gente conseguiu um apoio e publicou a primeira chamada para todo mundo vir todo. Essa chamada a gente fez a primeira reunião. Na primeira reunião apareceram 15 pessoas e, para minha surpresa, a reunião começou 8 da noite, terminou depois da meia-noite, porque não dava mais para ficar no lugar. Ninguém se conhecia, ninguém tinha se falado antes, todo mundo era estranho e mesmo assim o negócio foi. Sempre adorei automóvel, desde que eu era moleque, desde que eu era pequeno. Eu nasci gostando de carro. Há uma mutação genética aqui que deve ter um pouco de óleo 20, 40 no meu sangue, que desde que eu me conheço por gente, sou apaixonado por automóveis. Eu costumo dizer que quando bateram em mim, eu não chorei, eu ronquei. Pensar no meu pai, lembrar da minha infância, é lembrar de estar no meio de carro, cheirando graxa, gasolina. Quando eu era garoto, tinha um italiano que dava assistência na parte de Moena da usina e ele falava da Ferrari para mim, me contava muitas histórias. Então eu comecei a gostar daí para frente. Desde cedo me sentia muito à vontade atrás de um volante. Eu não sei se foi alguma influência de alguma propaganda da época. Quando meu pai apareceu em casa com um Nash 51, que era um carro de 3 toneladas verde, que eu me perdia no banco de trás. De criança, meu pai chegava em casa, eu sentava do lado para entrar com ele na garagem. Depois vai evoluindo, até que com menos de 13 anos eu consegui fazer um carro rodar. O meu pai já era piloto de teste da 4 rodas, piloto de competição. Ele levava os carros de teste para casa e eu entrava dentro dos carros, dirigia, fingia que dirigia, buzinava e ficava mexendo em tudo e conhecendo os detalhes. Meu pai tinha lá um carro, mas ele ia trabalhar e eu ficava em casa antes da escola e eu pegava uma tampa de panela e sentava em frente àquela televisão que a gente tinha em casa, como se o tubo da televisão fosse a paisagem para o mundo e o para-brisa, e eu fazia de conta que eu estava dirigindo. Meu irmão era um apaixonado por velocidade. Na verdade, na geração dele, todos eram apaixonados por velocidade. Essa geração do início dos anos 60, o assunto recorrente na escola era automóvel. Eu ficava brincando de andar com meu carro na carteira, porque eram aquelas carteiras antigas, com o colega na frente, o banquinho atrás, você sentava, tinha até o furinho para você pôr a tinta. Eu me lembro muito pequeno, às vezes ia com meu pai em oficinas e perguntava sempre a pergunta: qual carro anda mais? Qual carro mais veloz? Meu pai gostava muito de carro, então ele levava a gente para acompanhar o salão do automóvel, as corridas de Fórmula 1. Desde pequeno acompanhava a corrida de Fórmula 1. Começou de criança, meu pai me levando no autódromo de Interlagos. As corridas, naquela época, eram corridas de mecânica continental, que são aquelas Alfa Romeo, Maserati e Ferrari com motor Corvette. Era quando meu pai me levava ocasionalmente para Interlagos, estamos aí no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, que era uma fase de ebulição do automobilismo brasileiro, né? O Brasil ia ter o primeiro campeão de Fórmula 1 e tudo mais. Quando começou a tocar o coração, é quando a gente começou a ir para Interlagos, com 16 anos mais ou menos, e aí aquele barulho, o cheiro de gasolina, isso começou a tocar um pouco mais fundo. Temos o Alfa Romeo de Fernando Barros, o Alfa JK do Fábio Strenbrook, Daniel Soares com seu Alfa Romeo. E na 11ª posição temos o Caló com o Alfa número 1. Eu sempre gostei de correr, sempre gostei de correr. Até os carros que eu tinha na época, que eram
Ford Mustang, o Camaro, que eu tive esses carros, eu sempre estava na velocidade máxima que era possível. E eu tinha um lema que eu dizia: a vida começa a 240 por hora. A adrenalina, né, é uma coisa assim, fulminante na gente, te coloca assim ao limite. O Alfa Romeo é emoção, coração. O carro alemão é técnica. Então eu sempre fui mais emoção e coração, não gosto. Um carro que me encantou muito já na minha adolescência foi quando eu já estava estudando na escola técnica e gostava muito de mecânica e de automóveis. Eu comecei a ter uma paixão maior pelos carros italianos e descobri a Alfa. A Alfa Romeo sempre foi um carro que trouxe um pouco desse status para os donos. Na minha juventude, o carro era um atrativo e eu gostava tanto do fato quanto também de mecânica um pouco. E eu logo me apaixonei por uma GTV. A paixão de Alfa nasceu do meu pai. Era meu sonho com 13 anos ter uma Alfa GTV. Foi gozado que eu me lembro uma vez que eu estava na minha casa, tinha uma vizinha que namorava um rapaz, ele tinha uma GTV e aí eu sempre tive ela como um objeto de desejo. Eu já comecei a perceber que existia uma marca de carros, vamos dizer assim, que tinha um desempenho interessante. A partir daí comecei a gostar, comecei a acompanhar. Então os Alfas já corriam em Interlagos nessa época e a gente começou a acompanhar mais de perto. O Alfa Romeo, ele é um carro que sempre teve essa visão de um carro bom, bonito e esportivo. Tanto é que a gente chama o core esportivo. E que o pessoal falava que o Alfa era avançado, era um carro que andava bem, era um carro que ganhava corridas, trouxe muito para a rua o que o carro de corrida tinha na pista. Ele tinha sonho de ser piloto. Quando ele conseguiu juntar uma grana, ele descobriu que com aquele dinheiro que ele tinha, ele podia comprar um Alfa Romeo. E ele achava que era a melhor relação custo-benefício que existia. Então a Alfa Romeo é um carro fantástico para dirigir, na mão, tem um escalonamento de marcha perfeito, uma suspensão muito boa, o freio a disco nas 4 rodas é fantástico. Assim, a concepção mecânica, a posição de dirigir, prazer de dirigir o carro, o câmbio, é tudo uma maravilha. De certa forma, é como você estivesse pilotando numa pista, porque a esportividade, a emoção do carro, ela está presente nas suas mãos ali. O carro entregava muito por quanto custava na época. Comprar um Alfa Romeo novo era uma coisa meio cara, né? Porque era um carro importado, mesmo os fabricados aqui no Brasil. Mas em 72 eu consegui ter uma Alfa 250, 1970, e daí para frente não tinha outro carro. Ele comprou uma Alfa Romeo GTV. Quando você compra um carro esporte ou você tem um carro esporte, você no mesmo momento, você quer correr com aquele carro. Tendo o Alfa Romeo, eu me senti no direito de poder correr em Interlagos. Meu pai sempre correu e eu, na verdade, comecei a correr nas ruas e meu pai me tirou das ruas e falou: vou te colocar na pista, que é muito mais seguro, vamos fazer um curso de pilotagem. E eu fiz a escolinha do Marazzi, foi importantíssimo, fundamental a escolinha de pilotagem para mim. O Marazzi, ele adotou o material técnico de um famoso piloto italiano que teve no Brasil nos anos 60, que era o famoso Piero Taruffi. Ele já trabalhava na 4 rodas e pela 4 rodas eles tiveram uma pauta, né, que era sobre a escola de pilotagem do Piero Taruffi, que veio para São Paulo, fez um curso já para os pilotos que já corriam, o Bill Clemente, o Wilson Fittipaldi e tudo mais. E aí ele ficou amigo do Piero Taruffi, pegou a permissão para fazer uma escola igual. Então, em 1966, ele criou o curso Marazzi de pilotagem. Agora você encontra, por exemplo, lá na minha escola eu não consegui até hoje traçar o perfil do aluno. Porque é bem variado. Tenho mulheres, tenho jovens, tenho crianças de 12 anos que já estão correndo na pista e como dirigem bem. Em geral, filhos de colecionadores, de alguma forma ligados, né, a pilotos. E tenho pessoas de muita idade, né, de pessoas de mais de 50, 60 anos. E 50, 60 anos é muita idade? Ou... Não, para corrida você pode pensar. Eu tenho 51, estou começando agora, entendeu? Antigamente existiam as escolas de pilotagem. Eu dava aula para o meu amigo Expedito Marazzi, da escola Marazzi de pilotagem. Aí começou a febre dos carros antigos, os clubes e os colecionadores começaram a levar os carros para a pista para fazerem o curso, para serem alunos, para serem pilotos. Meu irmão fez o curso de pilotagem do Marazzi e o Marazzi se tornou o grande guru dele. E numa quarta-feira comum, uma outra qualquer, me aparecem lá 20
empresários com carros super exóticos e ficaram apaixonados pela pista. Desse grupo de empresários que nos procurou, surgiu imediatamente a ideia de fazer corridas. Foi a origem deste grupo que saiu a associação, e da associação, obviamente, saíram as corridas. Nasceu de um grupo de abnegados, né? Que Júlio, a Fábio, um monte de gente que se reuniu e fez um negócio que é a Associação de Carros Antigos Históricos. Assim, o Julinho fez uma parte muito importante na organização da APCA. Ele e o Fábio organizam as provas, os regulamentos. Vou entrevistar Júlio Penteado, é o presidente da APCA e, na verdade, o responsável por toda essa festa. Ele pode explicar melhor o espírito de tudo isso e como tudo isso está acontecendo agora. Julinho. Nós temos um grupo de abnegados amigos aqui, entre eles todo o Alfa Romeo Clube, que nos proporciona esta festa na realidade. Essa festa é um trabalho de muita gente. O pessoal, quando começa a se reunir numa associação específica de pilotos de carros antigos de corrida, já começa um negócio um pouco mais estruturado, né? A APCA veio para juntar essa turma que queria correr com carro antigo. E eles começaram a organizar provas em Interlagos, principalmente provas que antecediam as grandes provas. Porque para você organizar uma prova em Interlagos, você não consegue horário próprio. Então você tem que estar anexo a uma prova grande e disputar uma horinha antes ou uma horinha depois. O Interlagos Trophy era um encontro de vários clubes. Então tinha um passeio, tinha uma apresentação dos carros na pista e depois haviam algumas provas. Eram corridas rápidas, de no máximo 25 minutos, não chegava nem a meia hora, mas no circuito antigo, que era deslumbrante. E depois dos primeiros 2, o sucesso foi o nosso grande aliado. E isso virou eu me lembro, acho que na segunda ou terceira encontro, nós botamos 300 carros em Interlagos. A federação começou a ver-nos como parceiros, não mais como pedinte. Né? E meu irmão, com mais uns 2 ou 3, eram os caras que encabeçavam isso aí de chamar as pessoas. E a coisa tomou um corpo. Eu me lembro alguma vez que nós fizemos um evento em Interlagos, começavam a entrar os carros, um atrás do outro, na pista para dar uma voltinha. Quando a gente estava fechando a volta, tinha carro ainda saindo do box. Enfim, ao final de 4 anos, hoje nós conseguimos colocar aqui em Interlagos 300 automóveis antigos para fazer desfile, competições, concursos de elegância, gincana, uma série enorme de eventos. E eu vi aquilo e fiquei alucinado. Puxa vida, você pode participar bastando ter um carro sem maiores requisitos, né? Eu busquei um carro e, é claro, o carro que eu ia buscar era um Alfa Romeo. E ali na primeira oficina que eu frequentei, que era a oficina do Oswaldo Barros, conheci o Fábio e imediatamente vi também que eles iam participar dessas corridas. O Oswaldo, nessa época, já era amigo do Fábio, e aí conheci o Fábio em Interlagos. Comecei indo para Interlagos, vendo essa turma toda, falei, opa, que lugar legal, quero ficar aqui também. O Fábio, ele era um dos mais ativos e mais entusiasmados de todo aquele grupo, né? O problema do Fábio é que ele corria nas provas da APCA junto com outros carros, os 8 cilindros. Ele reclamava com o organizador, pô, mas como é que eu faço e tal? E daí o Marazzi falou para ele, olha, se você quiser correr com esse carro não tem categoria, você precisa encontrar outros que tenham carros parecidos com o seu. Foi aí que o Fábio colocou em jornal com outros caras que ele conhecia que tinham Alfa e conseguiu reunir um pessoal e a partir daí começou a estruturar o Alfa Romeo Clube do Brasil. Não era nem o Alfa Romeo Clube do Brasil, era que eles estavam interessados em encontrar pessoas que tivessem carros parecidos com essa Alfa Romeo GTV e que tivessem interesse em correr. E nessa ocasião eu já tinha uma GTV e comecei a participar desses eventos da APCA. Ele fez também um flyerzinho, um folder, que era muito comum na época, e toda vez que ele via uma Alfa parada, ele parava o carro dele, descia e punha aquilo no para-brisa para fazer parte das corridas de Alfa Romeo e de carros pequenos. E ali que saiu esta semente do nosso tão querido clube do Alfa Romeo. Tomei a iniciativa de ir para falar, olha, será que eu posso participar? E eu fui lá e, coincidentemente, o Expedito Marazzi que me atendeu. Claro que você pode ser uma Alfa Romeo, você só faz um favor, troca esses pneus. E
entrosando, conversando com o pessoal de Alfa, o mecânico estava lá, o Oswaldo, o Fábio Steinbrück. Eu conversei com eles falaram da intenção de montar um clube e falar, olha, a gente vai publicar tal. Então ele falou, olha, eu acho que tenho jeito suficiente para criar um clube de automobilismo em cima da marca. Olha, a gente vai montar um clube, quem tiver interesse, vá. E eu fui nessa primeira noite, quando começou o clube. Funcionava assim, você via um Alfa na rua, o fulano, você não quer participar do clube com a gente? Aliciávamos os sócios dessa maneira. Se eu assinar isso daí, eu tô sujeito a alguma coisa? Tem uma pequena parte. Olha, dia tal, a gente vai se reunir em determinado lugar para falar de Alfa Romeo. Se você tiver interesse, entrar em contato e tal. E eu me lembro disso muito bem, porque em casa começou a chegar um monte de carta. Ele juntava essas cartas todas no quarto dele e ele respondia as cartas à mão, e ele marcou uma reunião um dia, marcou uma segunda reunião e uma terceira, e daí eles fizeram o clube de forma formal. Tá nascendo agora. Mas ele acabava indo lá na oficina para divulgar o início do clube, né? Uns chamavam os outros, e num determinado dia criou-se o Alfa Romeo Clube. Dali umas duas ou três reuniões, a fundação do Alfa Romeo Clube, que foi na loja do Fábio, no centro da cidade. O Fábio tinha uma loja na Alameda Notman. Alguns levaram materiais, eu levei também para trocar, pusemos na mesa, então estava lá o Oswaldo. Então foi uma aula, foi uma reunião realmente brilhante. Mas o que mais me chamou a atenção é que o pessoal só queria saber realmente do assunto, ou seja, como é que podia correr, como é que podia comprar a peça. A dificuldade da época era como comprar e aonde comprar a peça de carro. Aí viu que havia um interesse e tal, montaram uma segunda reunião. E aí o Kleber falou, olha, eu participei de uma reunião, um pessoal de Alfa Romeo, super legal, não sei o quê, vamos lá. Daí eu fui, e daí pra frente eu tô indo, né? E a única pessoa que apareceu lá de terno foi o Gildo. Ele, como estava de terno, foi o escolhido para ser o redator da ata. E o Fábio falou, você de gravata, faz essa ata de reunião. Então ele acho que pensou que eu fosse advogado. E era uma reunião de amigos. Quando tinha que fazer alguma coisa, falava, vamos juntar, cada um dá um pouco e tal. E foi assim durante muitos anos. Nós sempre fomos muito informal, tanto a APCA como o Clube do Alfa Romeo. Mas existem formalidades legais. E paralelamente começa a surgir uma organização no Brasil, que é quando surge a Federação Brasileira de Veículos Antigos. E aí a gente começa a ver, bom, isso daqui é uma coisa um pouco mais séria do que uma reunião de amigos em torno de uma marca de carro. A gente precisou assinar uma ata para registrar formalmente em cartório o Alfa Romeo Clube do Brasil. O oficial de cartório foi rápido, nós assinamos, o cara foi embora e depois, como sempre, foi uma reunião informal do Alfa Romeo. Ficamos até a noite papeando e falando de Alfa Romeo, sempre os assuntos que são infinitos. Eles se encontraram naquilo, não só no automóvel, né? Eles passaram a ser, de fato, os amigos de vida. Naquela época era uma coisa muito natural. Você chegava, começava a conversar, já ficava amigo e aí falava, vamos nos encontrar em tal lugar, eu vou vir aqui para Interlagos, vamos preparar o carro para fazer uma corrida. Sempre foi muito aberto o relacionamento no Alfa Romeo. Quando ele estava com esses amigos, ele era extrovertido, ele brincava, ele dominava muito o assunto. Eu acho que todos eles sentiram isso daí naquele instante. Falaram, nossa, achei a minha turma. Tava nascendo também um outro lado do clube, que era a área social. De fazer um almoço, de reunir o pessoal num passeio. Então íamos lá para Vinhedo, íamos para Itu, íamos para Caçapava. A gente começou a viajar para visitar feiras de peças, corridas de carros antigos e leilões de carros antigos lá fora. A uma certa altura houve um interesse do clube de restituir aquilo que existia na Europa, que eram as famosas provas de estrada, né? Então o pessoal corria em estradas, fazia subidas de montanha, né? Existia uma prova tradicional que era a subida do Pico do Jaraguá, organizada pelo Clube Auto Union, né, do DKV.
Quando o Pico do Jaraguá foi transformado num parque estadual, a organização do parque falou, não, corrida de carro aqui. Nós éramos obcecados pelas grandes provas italianas em circuitos muito longos. O principal deles, a famosa Mille Miglia italiana, né, que era um evento que ocupava um dia todo na Itália, que era perigosíssima, né? Prova Speciale su Strada. Aí sempre foi uma paixão do grupo. E nós sempre quisemos fazer uma prova internacional, é uma medição internacional muito famosa, que é o quilômetro lançado, onde você larga parado, acelera 1 quilômetro, abre o cronômetro, entra no segundo quilômetro e você tem mais um terceiro para frear. Vai começar! Vai. Nós tivemos a ideia de levar esses eventos para provas de estrada, o que era uma grande dificuldade, porque isso implicava você ter que fechar uma estrada pública. Então nós fizemos uma primeira prova em acordo com a Prefeitura de Vinhedo, fechando uma estrada municipal. Hoje nós estamos no dia 28 de outubro, na cidade de Vinhedos, e a gente vai participar da primeira corrida de estrada do Alfa Romeo Clube. Depois fizemos um outro em São João da Boa Vista. Naquele fim de semana deu uma virada no tempo, no domingo estava chovendo. Todos os clubes de automóveis na Europa inteira fazem a prova do quilômetro lançado. Contando a história de um para outro, descobrimos o nosso querido amigo, meu compadre, professor Pedro Meto Neto, e nós comentando de fazermos o lugar, ele falou, não, aqui na fazenda dá para fazer isso com o pé nas costas. Bom, a ideia nasceu, você adivinha de quem, né? O mestre Júlio a gente começou a conversar e ver o que podia fazer. Lembrei que existiam estradas lá dentro da usina, estrada bem asfaltada, com uma certa segurança. E aí nós todos, não foi eu que fiz, não foi ninguém, nós todos decidimos que ia ser daquele jeito. Nós conseguimos prefeito, polícia, exército, aeronáutico, marinha, o que mais se quisesse, para nos ajudar a fazer, e o povo ajudou muito. Era uma coisa que atraía muita gente, inclusive não era exclusiva do clube. O clube promovia e era aberta a carros antigos, né? Então a gente fez a prova na pista fechada, com apoio da polícia, com toda a segurança, podendo usar toda a estrutura da fazenda. E eles conseguiram, numa ocasião, interditar um trecho. Então nós fizemos, por 2 ocasiões, uma prova de ida e volta nessa estrada. Mas a gente chamou isso de prova Speciale sulla Strada e nós fomos praticamente o clube pioneiro em fechar estradas para voltar a fazer provas em estrada no Brasil, né? Então, durante o dia, estava acelerando os carros e na noite estava ali curtindo, contando piada. Aí ficava todo mundo discutindo, porque o carro deu problema isso, deu aquilo. Começava a sessão de desculpas, né? É a premiação da corrida, mas na verdade era uma festa. É um aniversário de um carro muito querido, que cumpre somente a nós preservar. É um carro que não existe na Itália, é um carro somente nosso. Então vamos iniciar a entrega aqui com o Pedro. Aquilo lá era o padrão Ometo. Então, no final da prova, os Ometos preparavam lá uma churrascada que não sei quantos bois. Olha, Oswaldo, impossível alguém ter comido mais do que eu. Isso é uma aposta. E ia a noite adentro. Era realmente um grande episódio de congressamento social, né? Eu não fui para correr, eu fui para me divertir. Tudo, João Roberto, nosso negócio era mais nos divertirmos. Geralmente essas viagens faziam um comboio. E era uma festa, assim, né? Então já tinha o Tuso com a Terezinha, que era uma pessoa que agitava bastante. E a gente saía aí para um passeio de domingo. Era gozado que a gente andava um pouquinho, parava todo mundo para falar como foi gostoso andar no meio do passeio. Passeios de ir e voltar no mesmo dia, eventualmente uma coisa de ir para outro estado. Mesmo as provas de pista, tinha muita gente que ia, eu mesmo. Eu corri 1 ou 2 vezes, mas eu ia nas provas todas. Gostava de assistir, ajudava os colegas, né, os amigos. Eu tenho que trocar pneu, o carro dá um problema, vamos lá arrumar. Era um evento social também, só que na pista, né? Passeio, almoço, conversa. Posteriormente, nós começamos a ter a ideia de fazer as reuniões mensais no Bolinha. O Bolinha foi um achado da dona
Terezinha e do Daniel Soares, que era um assíduo frequentador, e ele percebeu que no fundo do Bolinha havia uma sala enorme, fechada, com uma mesa para uns 40 lugares. Quando os encontros eram realizados no Bolinha, já tinha-se uma forma de organização da reunião. Na reunião nós vamos discutir o assunto tal. Podia ter até uma pauta. Vamos falar do Interlagos Trophy. Vamos falar da subida da montanha. Se decidia na reunião, falava, nós vamos visitar a coleção do fulano em tal lugar. Aí uma semana antes já ligava para todo mundo, falava, olha, semana que vem vai ter a visita lá, tá marcado o local de saída em tal ponto, tal hora. E você precisava fazer contato com o restaurante. Aonde que meu carro vai ficar estacionado? Meu carro não pode ficar estacionado no sol. Meu carro nunca apanhou chuva na vida. Meu carro não pode estrada de terra. As comunicações eram por fax e telefone. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. E para cada evento e para cada reunião, você tinha que pegar o telefone e ligar para 40, 50, 60 pessoas, mandar fax com os dados, horário, local de encontro, para onde ia, quanto ia custar o almoço, que coleção queria visitar. E a Terezinha fazia isso assim com o maior prazer. Ela pegava a primeira segunda-feira do mês e ligava para todos os alfistas, os inscritos no clube e não inscritos, para comparecer ao Bolinha no nosso jantar. E ela realmente começou esse programa social no clube, porque a gente era mais esporte, era o carro, era a competição, era o negócio da restauração, da peça. Mas a Terezinha começou a ter um outro olhar. Ela já era alta, assim, então ela chegava falando alegremente com todo mundo. Então ela teve uma participação muito bacana para a parte social do clube. Puxado pela Terezinha, a gente pensava em atividades culturais e de relacionamento social. Ela que desenhou essa blusa, fiz questão de vir com a camisa número 1. Ela trouxe todas as roupas novas de Alfa Romeo, que ela comprava e vendia sem ganhar zero. Ela não ganhava nada, era só para o pessoal poder ter essas coisas novas da Alfa Romeo. E incluindo também todas as mulheres, porque tinha mais assunto, né? Era eu e a Terezinha sempre juntas. Nas corridas todas. Era eu com aquela câmera. Isso foi muito, muito, muito importante pra gente, né? O clube começou a ser bem quisto também pela família dos sócios. E isso atraiu uma nova geração de interessados na continuidade do clube, né? Sabe, era uma pessoa extremamente agregadora ali, assim. Ela juntava o pessoal, adorava fazer isso. Ela era de diretora social, virou presidente pelo tudo que ele agregava em relação ao clube, com passeios, jantares, esse tipo de coisa. Primeira presidente mulher, uma novidade nos clubes Alfa Romeo no mundo inteiro. Então a Terezinha foi hors concours nesse negócio de juntar as pessoas. Fora o que ela transportou de peça de Alfa Romeo, porque ela era namorada do Tuso, na época que você viajava para o exterior e trazia peças de carro com uma certa facilidade, a bagagem dela vinha recheada de amortecedores, né? Eu ia buscar em Miami, trazia todas as peças para cá e eu vinha junto com a Terezinha, obviamente, comprar esse monte de peças, levava lá para o Manolo, ele preparava esses carros e depois eu ia correr em Interlagos. Mais fácil, com internet, essas coisas você consegue, mas na época era meio difícil conseguir as peças dos carros, né? Então começou a ter um pouco de troca de informações, de peças. Falou, tem uma loja na Califórnia que tem peça, tá aqui o fax, circulava xerox de catálogo de peças. Então era uma troca de informações e troca de experiências de como fazer para manter seus carros. E o Osvaldo, ele importava as peças, inclusive chegou a importar uma que vinha do Japão. Demorou mais de 2 meses e foi aí que ele começou a subir, porque a pessoa falou, esse cara consegue as peças, era difícil. Quando eu conheci o Fábio, conheci o Osvaldo Barros junto, já mexia na Alfa dele. E havia um grupo também muito ligado à Alfa Romeo, que era da extinta Jolie. Eles montaram uma oficina especializada em Alfa Romeo, que era a Maranello, de Giuseppe Perego e Manolo Passos. A Maranello nasceu da sociedade do Giuseppe, do Carlo Gancia e do meu pai. Com o encerramento das atividades da Jolie, eles resolveram continuar com a assistência técnica da Ferrari e para as Alfas também. O Manolo é o seguinte, a primeira Alfa Romeo que eu
comprei, parei num local qualquer para consertar essa Alfa Romeo e foi muito mal consertada. Eu levei lá pro Bandolo e ele falou, isso aqui tem que desmontar tudo que você fez e fazer tudo de novo. Aí eu fui lá para Miami comprar todas essas peças e aí o carro ficou novo. Preparar um carro para competição significa ter disponibilidade de peças para manter esse carro competindo. O entusiasmo de cada piloto, a paixão pela velocidade, o amor pelo automóvel, o gosto pela competição foram as matérias-primas básicas que a APICA, a Associação de Pilotos de Carros Antigos e Históricos, encontrou para realizar o 9º Interlagos Trophy. O Interlagos Trophy tinha de tudo, tinha os mais preparados, os menos preparados, mas a ideia era pôr os clássicos em competição. Nós montamos uma grade de premiação para que todo mundo saísse justamente premiado. Chegamos a ter 80 categorias diferentes e ainda o Força Livre. Eu instalei esses equipamentos de uma forma a mais dissimulada possível para não se notar que meu carro estava se convertendo num carro de corrida, até porque meu pai precisava olhar aquele carro pela janela e ver que ele parecia um carro normal. O carro na pista muda tudo, muda a suspensão, muda principalmente freio e outras são aliviados, é um carro completamente diferente do que você vê na rua. Um pequeno grupo dentro do Interlagos Trophy que participava dessa Força Livre foi constantemente aperfeiçoando os carros, mexendo nos carros, preparando os carros, trazendo peça de fora, e a Força Livre tornou-se um negócio fora do script. Você queria andar mais com o outro, você aliviava o peso do carro, arrancava um para-choque, arrancava um banco para o carro ficar mais leve. Mas era basicamente um carro ali que você usava na rua, mas você levava ele para a pista. Só que aconteceu, teve uma turma que resolveu, aspas, profissionalizar o esporte, né? Que quis transformar aquela grande brincadeira num esporte sério. Então ali no começo era uma coisa bem amadora, uma brincadeira. Ali daqui a pouco a gente já tinha as baterias separadas e ali começou a tomar a forma de uma coisa maior. Esses carros se desenvolveram tanto, passaram a ter mecânicas muito mais avançadas do que eles tinham na sua época, né? E aí é que houve a necessidade de se criar uma categoria à parte, que se chamou Fórmula Classic. Carro 85 de Fernando Barros e Fábio Steinbruch brigando muito pela liderança da categoria. Fórmula Classic é uma categoria de autos antigos fabricados até 75, oriunda das provas da Associação de Pilotos de Carros Antigos. A Classic começou uma história por volta de 99, fomos correr no Rio Grande do Sul, em Tarumã. E lá surgiu a ideia com o Daniel e outras pessoas de fazerem uma categoria novamente de Alfa Romeo. O Daniel incentivava os amigos a ter Alfa. O Mário pegou uma Alfa e levou para Curitiba e começou a andar com a gente lá de Alfa, porque antes ele andava com o carro dele. Porque depois que o Interlagos também foi reformado, o acesso à pista ficou muito mais difícil. E aí a gente precisava de uma associação de pilotos, de uma coisa mais profissional para começar a andar na pista. E nós tivemos uma reunião na federação com o professor Scarpinelli, que era quem mandava no automobilismo paulista. Precisamos criar um regulamento para uma categoria que a gente acha que já dá para formar, que é a categoria das Alfa Romeo. A Classic começou como um torneio, né? Depois passou a ser realmente uma etapa do Campeonato Paulista, meio com um regulamento aberto, como se fosse uma força livre, onde participavam carros com motor V8, V6, Boxer, como o caso dos Porsches. Motores de 5.000, 7.000 cilindradas para competir no primeiro ano. Primeiro ponto, qual a duração da prova? Daí o professor Capinelli falou assim, não, meia hora. Tá, meia hora, né? Porque os carros não aguentam. Ele falou, não, os carros aguentam, quem não aguenta são os pilotos. Ela se tornou uma categoria da Federação Paulista de Automobilismo. Fora os carros, toda a estrutura de pista, bandeirinha, de médico, de box, né? Já tinha uma estrutura diferente, a cronometragem. Aí sim já começou a ter carros muito mais especializados para corridas, um nível de preparação muito mais alto. Era feita toda a parte de motor, se abria o motor completo, trocava pistão, comando de válvula, se aliviava peso, tirava as portas, capô, se trocava tudo por peças de alumínio. O carro
carros clássicos, mas preparados. O Osvaldo, que preparava uma leva de carros, o Manolo, que preparava outra leva de carros. Você tem uma ideia, se rodava em Interlagos quando a gente começou em 2.12, 2.13. E o pessoal já andava em 2.2, 2.0. A Classic já era veneno. Eram carros com peso aliviado, partes de fibra de vidro, então você trocava o capô do motor por uma tampa de plástico. Você, de certa forma, tinha que fazer todas as premissas de um carro de corrida. Olha, o carro tinha que seguir as normas da Federação Paulista de Automobilismo, que basicamente era uma gaiola e os cintos de segurança de 4 pontos. Fora isso, cada carro era examinado a cada corrida para ver se ele estava com uma condição de entrar na pista. Então ali a gente já tinha algumas equipes se formando, todos amigos, mas todos competindo e de uma forma mais profissional. Era uma turma um pouco mais próxima, né? Porque aí já era o clube. Tanto que a gente falava sempre, nossa, que legal estar nesse box aqui com todo mundo, vamos fazer de tudo para isso não acabar. E foi muito bom eu desbravar aquilo e correr, e sempre a preocupação também de não exagerar demais, porque tinha que voltar para casa, não vamos estourar o motor ali na prova, né? E eu ficava com dó do carro. Até hoje, quando eu participo de uma corrida, eu quero competir, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado o tempo todo, né? Com a temperatura, com a pressão, a rotação, não passar daquele giro, que o motor funciona bem, putz, se quebrar esse motor vai custar muito caro para arrumar e tal. Obviamente que era uma competição, mas eram gentleman drivers, que a gente chama, né? Ninguém queria estragar o seu precioso automóvel, mas obviamente que eu queria ultrapassar o carro. Ao entrarem na pista, alguns deles, como o Totó Porto e o próprio Fábio Steinbrock, eles entram para ganhar. Os outros competiam porque eles sabiam em que faixa do grid eles estavam e a competição era interna naquela faixa. O próprio Maranguelo, Daniel, o Eduardo Ramos eram pilotos gentleman. Não arriscavam a vida e nem o paralama do carro. Então isso que era bacana. E o cara que andava lá atrás, ele andava porque ele gostava de andar na pista. Ele sabia que não ia chegar em lugar nenhum, né? Mas ele gostava de correr. O Toninho mesmo, teve uma das corridas, eu passei meia pista ao lado dele. O Toninho era um piloto excepcional. Dividindo as curvas, dividindo tudo, cada um respeitando o seu lugar, respeitando o seu espaço, mas disputando uma posição. Por exemplo, a esposa do Malanga, toda vez fala, corra devagar, meu bem, na linha de largada para o jovem. Temos outro episódio que quase provocou um acidente do Edgar Matter dando beijinhos para Dona Yara na linha de largada e o cara deu a bandeirada, entendeu? Todo mundo arrancou ele. O importante era o final da festa. E nunca com acidentes que alguém tenha se machucado. Um ficava sabendo do outro, melhorias, etc. Mas no final, todo mundo era amigo. Os mecânicos trocavam ideia entre eles. O bom preparador, além de ser bom tecnicamente, ele tem que ser um bom intérprete do que seria aquele meio termo que está lá nas entrelinhas, que você pode colocar no carro. Terminava a corrida, todo mundo ia de volta para suas oficinas tentar preparar uma coisa melhor para a corrida seguinte. Depois vinha todo o trabalho de oficina aí para acertar suspensões, freios também importados. Quando mudou o circuito, que ficou mais curto, a grande sacada que ele teve nas alfinhas foi tirar o aro 14 e colocar o aro 13. O carro ficou muito mais rápido no miolo. Depois de um tempo a gente passou a usar também pneus slick, que no começo era aro 14, que eram os mesmos da Stock Car. Depois aro 13, pneus de fórmula. Toda quarta-feira a gente fazia um experimento e na quarta-feira a gente colocava em prática, levava o carro para lá com seus cronômetros e via o quanto a gente conseguia baixar de tempo. Que isso ajudou bastante também no desenvolvimento ali dos carros, né? O tempo veio baixando gradativamente, né? A Classic foi pegando o escopo e o número de provas se estendeu para 12, 13 provas por ano. E isso, de um lado, foi bom, do lado é ruim, porque muita corrida, você já não se planeja para elas, você já é obrigado a ter motor sobressalente para quebras, coisas assim, e vai ficando dispendiosa. Tudo isso tem custo. E todo mundo era amador. Começaram a pegar carros já melhores no mercado para transformar para a pista, o que era uma coisa meio contra o senso do clube, porque o senso do clube era preservar os carros. No primeiro ano, quando a gente queria baixar um segundo, a gente punha $1.000. No segundo ano, já tinha que ser $2.000 para baixar meio segundo. Ele vai chegando no ponto, vai apertando. Vamos acompanhar agora, junto com você,
a última etapa do Campeonato Intercontinental de Fórmula Classic. E aí, de repente, entram umas pessoas com muito poder aquisitivo, refizeram os carros, mudando a posição de motor, usando o motor de Fórmula 2 da Alfa Romeo, 4 cilindros, tudo dentro do regulamento bastante flexível que a gente tinha. Então começou a se comprar carro para transformar em carro de pista. E você ter uma equipe trabalhando durante a semana, era uma coisa que você trabalhava um mês inteiro em cima de um carro para botar ele na pista para dar 15, 20 voltas num domingo. Começaram esses carros a fazer telemetria quando outras categorias não tinham. O cara no box ele ficava monitorando o carro. 3, 4 voltas eles tinham meia pista na frente. Faziam até o combustível para ser mais forte que de aviação. E esse potencial maior é que desequilibrou, levando a categoria à extinção da forma como era. Aí, num determinado momento, eu vi que eu não teria bala para acompanhar certas equipes de, digamos, banqueiros. E aí o pessoal começou a perder o interesse. Falou, eu gasto um dinheirão, porque o pessoal punha muito dinheiro, né? Então, infelizmente, a gente talvez não acordou a tempo de limitar isso. É tudo muito caro manter esse carro andando e participar dessas corridas, né? Hoje ela ainda existe, mas não tem nada mais a ver com aquele primeiro Classic. E essa categoria, a morte dela, surgiu uma categoria chamada Porsche Cup. Dos primeiros 6 carros da Porsche Cup, 4 eram corredores da Classic. E eles disseram que é muito mais barato correr de Porsche do que correr nesse nível que nós estamos das Alfas. A gente tem a oportunidade de conviver com esses automóveis e com os amigos que gostam também. O clube preenche uma parte muito importante da nossa existência, né? Mais do que o carro até. O carro, mas no fundo são as pessoas. Não é só um clube de carro. Tem muitas amizades que se formaram de pessoas que levam isso para uma vida toda. É um clube de amizades de mais de 30 anos. Grupo de amigos sinceros, muito gostoso de ter. Que se formou através desse hobby comum, dessa paixão comum que é o carro. Não só o carro antigo, como é corrida, todas as vertentes, né? O pessoal gosta de conversar, de estar junto, né? Eu acho que isso é que é legal. Se não fosse o clube, tudo teria apagado. Se não houvesse essa solidariedade entre as pessoas, entre os colecionadores, eu vejo que talvez muitos sozinhos teriam desistido disso tudo, de preservar a memória automobilística, de preservar esses carros, não é? Então preserva aquilo que nos une. Nos une o Alfa Romeo, nos une a amizade, a convivência saudável e prazerosa. E nós temos feito isso e está dando certo. Deu certo todos esses anos e a gente espera que isso se perpetue. Não é fácil, a vida que a gente leva, você criar um grupo de 30, 40 amigos. E hoje são esses amigos a minha segunda família, acima de tudo. Pessoas que você confia, que você trata como se fosse família, né? Tem pessoas ali que eu tenho como referência, são tios, não de sangue, mas tenho alguns tios ali que me ensinaram muito. Então extrapolou um pouco a parte de clube. Viraram grandes amigos, uma grande família, uma grande união. Meus grandes amigos da vida foram os amigos do clube da Alfa. E eu acho que muitos no clube têm essa mesma percepção. O resumo da ópera é amizade. A amizade foi sempre importante. A gente acabou se unindo mais ainda. Pessoal, é minha vida. O que eu vou falar pra você? Alfa Romeo, clube? Pelo amor de Deus, pessoal é fantástico. Eu encontro pouco, mas eu amo sempre. Se tiver que vender um carro e tal, tudo bem, vai embora. Agora, perder um amigo não dá. Essa amizade que o clube proporcionou, algumas infelizmente já não estão mais aqui, mas é uma coisa muito forte. Começa a passar os anos, alguns se foram precocemente, como foi o caso do Fábio, outros já por questão de um pouco de idade, saúde, o Oswaldo, o Reinaldo, o Michael. Tenho saudades das pessoas que não estão mais com a gente. Fábio, o Manolo, o Oswaldo, o Décio, a Terezinha. Eles fazem muita falta, eles fazem uma diferença e às vezes
quando a gente está reunido, não passa a hora que a gente não pense neles, né? E quando eles vêm na nossa memória, é claro, eles não morreram, eles estão aí, a gente não sabe como, mas eles estão aí com a gente até hoje. Eu devia vir mais pra cá e encontrar mais com eles, mas eu vou corrigir, ainda dá tempo. E os que não estão mais aqui, uma outra saudade deles, dá uma vontade de conversar, de ouvir uma opinião, de escutar, de falar, de escutar, de criticar às vezes, é gostoso. O que mais me dá saudade, com certeza, é eu estar no pódio com o meu pai estourando uma champanhe. Isso é marcante pra mim. A maior saudade seria estar com o meu filho, né? Não teria coisa melhor. Mas, infelizmente, Deus o levou, que ele esteja lá em cima vendo, né, a nossa continuidade aqui. Não tem como ser outra, a maior saudade disso tudo é do meu pai. Quando a Terezinha morreu, eu perdi a velocidade. Só que as viagens que eu fazia com ela, eu fiquei sozinho. E andando sozinho, perdeu a graça de correr em Interlagos, Classic, ou viagens. Meu irmão morreu num acidente com uma moto antiga, né? Quer dizer, ele morreu fazendo o que ele gostava. Meu pai construiu a vida dele graças a todos os amigos e clientes que passaram lá na Frederico Abranches 173. Evidente, todos esses amigos que nós falamos aqui estavam no enterro, tiveram nas rezas, né? Nós somos judeus, muitos não entendiam do que estava tratando e estavam praticamente todos em todas as rezas, né? Foi um choque muito grande, ele era jovem quando isso aconteceu. No dia do velório do meu pai, foi muita gente. Impressionante, assim, de as pessoas, cada um chegar a mim. Seu pai me ajudou nisso, aquilo. Seu pai sempre foi muito generoso. E o que eu posso atestar como irmão é que ele tinha orgulho de ter feito isso daí, sabe? Ele olhava pro clube e falava, nossa, valeu a pena. O clube deu certo porque temos no Fábio um modelo de ser humano. É difícil, é um amigão de todo mundo. É um amigão que a gente perdeu. É um negócio faz falta, faz muita falta. Uma das coisas que o clube fez foi homenagear meu pai em vida, que foi assim, ele ficou em êxtase, para não falar em alfa, né? Porque em alfa ele já estava. Nós tivemos aí gerações anteriores que enfrentaram as coisas que foram muito importantes, né? Mostraram um caminho a seguir. E é esse legado que a gente quer passar para a nova geração. Tem que ser passado o bastão. É uma evolução, a vida é evolução. Desde que mudamos o conceito de uma diretoria jovem, o clube agora está em vento em polpa, está indo bem, muito bem. O clube, eu espero que continue sempre. E esse pessoal novo é um pessoal que tem um pique enorme. A gente está nesse caminho de ter gente jovem que dê continuidade. É um legado muito grande de trabalho, de amizade. Eu tenho visto coisas, inclusive aqui, muito bem feito, muito bem montado. Então o clube continua. Eu acho que é importante, como esse documentário, é eles terem uma referência, né? Nossos filhos e nossos netos terem uma referência histórica. E aí o cara vai ver, pô, mas então eles faziam isso? Nossa, naquela época tinha tudo isso daí, as pessoas se reuniam, conversavam. Mostrar esse passado, como é que foi, e prepará-los para preservar o futuro. Então não é um simples desejo, a gente já cimentou, pavimentou esse caminho de viciar os mais jovens. Um dia essas crianças que estão acostumando com o carro automático vão perceber quão gostoso é dirigir um carro totalmente mecânico, com marcha, com você dirigindo. Estava dirigindo e eu percebi que um carro ao lado, ele reduziu. Para minha surpresa, de repente abriu o vidro traseiro e apareceu um menino lindo, de 6 anos mais ou menos. Ele falou, teu carro é lindo. E eu falei para ele, poxa, que legal que você gostou desse carro, é um Alfa Romeo. Eu acho que talvez nesse menino ontem, pusemos ali uma semente. E por isso esse clube é importante, para que a gente possa perpetuar a história de uma marca tão bonita como o Alfa Romeo. Embora a Alfa Romeo tenha saído do Brasil, ela continua viva. O importante é que ela continue viva. O pessoal que está ligado a gente vai continuar curtindo o que seria o antigo mobilismo. Basta gostar do antigo mobilismo e de Alfa Romeo. Pode ser que amanhã talvez a marca não exista mais, mas a gente ainda preserva a memória e as pessoas ainda vão preservar aquilo vai continuar acontecendo no futuro. Eu me sinto muito privilegiado de poder ter participado disso. E eu hoje com 52 anos tenho orgulho de ter feito parte também. Espero deixar esse exemplo para que possa continuar sempre o meu filho, para que ele possa levar isso. Só o fato de saber que eu tenho amigos
que eu posso ligar para eles e contar com eles, já é uma grande dádiva. Espero que vocês, conosco do Alfa Romeo Clube, tenham o mesmo proveito e amizade que eu recebi desse carinhoso grupo de alfistas. Estou segurando para mandar um abraço. Pessoal do clube. É isso.